Olá a todas e todos, eu sou Roberto Santana, sou membro da Direção Nacional das Brigadas Populares. Estamos iniciando hoje nosso grupo de estudos sobre teoria marxista da dependência. Essa é a turma 2, né, dos nossos grupos de estudos para pensar o Brasil. Hoje, como dito, é o encontro número 1 sobre teoria marxista da dependência, a TMD, no qual nós vamos estudar os fundamentos, os conceitos principais dessa teoria vital para entender o Brasil, entender a periferia capitalista e o sistema capitalista como um todo, e o mais importante, como superá-lo e transformá-lo como bons revolucionários que todos nós somos. A gente tem hoje presentes com a gente vários inscritos no curso. Já antes da gravação batemos aqui um papo, temos pessoas do Brasil inteiro, até gente de fora do Brasil, né? Camaradas que estão em outros países também estudando, militando, né? Avançando na luta, tanto na academia quanto nas ruas, e é um prazer ter todos e todas vocês aqui, tá? Temos pessoas aqui de Rio de Janeiro, DF, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, praticamente o Brasil inteiro todo aqui. Outros camaradas aqui que já estão no México e em outros países também. Tá? O nosso grupo de estudos é todas as quintas-feiras, às 19 horas, pelo horário de Brasília. Estamos iniciando hoje, dia 26 de maio de 2022, esse GE. Bem, para a gente começar, nós vamos, ao longo desse grupo de estudos, né, passear pelas obras dos três grandes pioneiros, né, os três grandes intelectuais brasileiros que formularam os principais conceitos da teoria marxista da dependência, né, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos. Né? E para hoje, para iniciar, a gente começa com um texto muito introdutório, né, que é esse livrinho aqui, editado pela Expressão Popular em 2014, que é o Rui Mauro Marini e a Dialética da Dependência, um projeto da edição da Expressão Popular e também da Escola Nacional Florestan Fernandes, que na época saiu, né, esse livrinho junto com um DVD que tinha um documentário sobre o Rui Mauro Marini. O documentário está disponível gratuitamente no YouTube, no próprio canal da editora Expressão Popular. Né? Esse livrinho impresso teve uma tiragem muito pequena, né? Inclusive quem me deu ele foi o próprio Teotônio dos Santos na época, né? Que ele dá depoimentos, né, no documentário, inclusive ele participa do documentário, então ele distribuiu na época esse DVD que vem, eu tenho até aqui a caixinha DVD, né, gente, é uma coisa mídia ultrapassada, mas ainda existe, a caixinha do DVD que vinha com o livrinho aqui dentro, né, documentário disponível no YouTube, né. O intuito desse texto, né, como eu disse, ele é bem introdutório, porque ele apresenta primeiro um pouquinho uma biografia, né, uma mini biografia do Marini, que obviamente se confunde com a própria história da teoria marxista da dependência, e tem três textos introdutórios, né, sobre os três conceitos, né, principais formulados pelo Marini, enfim, os três conceitos principais dessa teoria, que são os conceitos de dependência, superexploração do trabalho, né, e subimperialismo, né? Seguindo aqui o método aqui do nosso grupo de estudos, todo encontro, né, alguns camaradas vão apresentar o texto do dia e depois a gente abre para todo mundo fazer seus comentários, debates, dúvidas e questões. Hoje eu fico responsável, como é o primeiro dia, somos coordenadores, fico responsável para a gente introduzir, tá, essa temática. Né? Então, a gente pode começar primeiro com o contexto histórico, né, de onde nasce a teoria marxista da dependência. Tá? Ela nasce principalmente na década de 1960, num contexto histórico de efervescência, né, da periferia capitalista. A gente pode lembrar que na década de 60, a Revolução Cubana, né, que tinha acabado de tomar o poder em Cuba em 1959, Guerra do Vietnã acontecendo, todos os processos de independência da África. Então, os anos 60 até início dos anos 70, eles foram um momento de grande ofensiva, né, do que na época se chamava de terceiro mundo. Hoje a gente chama de sul global, enfim, dentro da teoria marxista da dependência a gente chama de periferia capitalista, né, países dependentes. A gente tinha uma grande ofensiva, né, desse sul global na época, de contestação, né, ao imperialismo, de contestação à divisão internacional do trabalho, de contestação, né, ao mundo tal como ele era, né, o mundo tal como ele foi desenhado pelo capitalismo ao longo dos séculos, né, e uma grande rebelião que tinha quase sempre esse teor anti-imperialista e esse teor, né, revolucionário. As principais revoluções do século XX todas aconteceram na periferia,
do capitalismo, né? Cuba, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, a própria Rússia, né, em 1917, ela era a periferia do capitalismo europeu, né? Diversas experiências orientadas pelo socialismo, né? Nicarágua, Angola, Moçambique, Vietnã, por aí vai, né? E outras forças que não chegaram a tomar o poder nos seus respectivos países, mas eram forças políticas importantes e se orientavam pelo socialismo. Então você tinha, naquele momento, uma grande discussão sobre a superação do imperialismo, né, a discussão sobre a periferia, né, como elo mais fraco da corrente do capitalismo, né, parafraseando Lenin, que é uma frase que o Marini usa também, né, não seria a periferia do capitalismo justamente o elo mais fraco da corrente, né, ou seja, o elo mais fraco do sistema e, portanto, a revolução seria muito mais, as contradições eram muito mais agudas na periferia e, portanto, seria muito mais plausível o processo revolucionário nos países periféricos do que nos países centrais, né? E, no caso latino-americano em particular, a gente vivia uma crise muito, né, muito específica da região, que era o esgotamento do nacional-desenvolvimentismo, né? Nós tivemos, a partir da grande crise de 1929, anos 30, e principalmente com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a conformação na América Latina de governos chamados nacional-desenvolvimentistas, né? Que, devido àquela janela, né, da crise de 29, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram por um processo de industrialização, tá? Passaram por um processo, digamos, de, entre aspas, de modernização das suas sociedades, apresentando cada vez mais características de uma sociedade capitalista, né, realmente plena, né, com formação das classes sociais específicas do capitalismo, né, burguesia, proletariado, etc. Tá? E isso foi capitaneado geralmente por forças políticas, né, policlassistas e que utilizavam o nacionalismo como essa ideologia unificadora, né? O caso do Brasil é o varguismo, né, o trabalhismo de Getúlio Vargas, né, que conseguiu unir desde setores da burguesia, né, até setores numerosos da classe trabalhadora, né? E é muito importante a gente refletir isso, como, por exemplo, no caso do Brasil, que o principal movimento da classe trabalhadora, né, isso já é uma polêmica, não era o comunismo, não era o Partido Comunista, era o trabalhismo, né? A maior parte da classe trabalhadora se organizava no trabalhismo, e depois da formação, inclusive, do PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB como um partido de massas, né? Um partido de massas e com forte penetração na classe trabalhadora. O caso argentino, por exemplo, é ainda mais notório, né? O peronismo é uma ideologia que mobiliza amplos setores da esquerda e da direita, e tem um setor de esquerda, né, bem nacionalista, né, e que sempre foi a força condicionante da política argentina, né? Inclusive, o peronismo ele tem uma força na sociedade argentina que o trabalhismo varguista nunca conseguiu alcançar na sociedade brasileira, né? Mas fato que esses processos de industrialização, né, de modernização, entre aspas, das sociedades, né, de organização social, esse nacionalismo como ideologia, né, a ideologia que move esse processo, né, de desenvolvimentismo, ele entra em crise a partir da década de 60, né? E é justamente essa crise, ela se dá pelo avanço, né, do imperialismo, principalmente do imperialismo estadunidense, né, de que aquela janela que existiu para processos, né, de desenvolvimento, né, tentativas, na verdade, de desenvolvimento autônomo capitalista na região, ela se fecha, né? Essa janela que se abre lá na Segunda Guerra Mundial, ela se fecha a partir do momento que as contradições com o imperialismo se tornam insolúveis, né? Então, a constituição de um parque industrial e até de alguma indústria nacional em países como Brasil, Argentina, México, em menor medida Colômbia, Chile, Uruguai, né? Essa janela ela se fecha a partir do momento que as grandes transnacionais norte-americanas, principalmente, mas também europeias, elas começam a investir diretamente, né, nesses países, né? E com isso elas cessam, né, o desenvolvimento de tecnologia própria desses países, tá? E isso se dá muito visível no setor, por exemplo, no setor automobilístico, né?
a industrialização brasileira, ela vem na substituição de importações, né? Ela primeiro faz a substituição da indústria leve, né? Aquela indústria de consumo, né? Vestuário, produtos de higiene, etc. Ela, com Vargas, ela toma, né? O rumo das indústrias de base, né? Siderurgia, metalurgia, etc. Eletricidade, tudo mais. E aí, quando chega, né, no momento de você entrar na indústria de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, etc., é nesse momento que ela é interrompida pelo avanço do imperialismo norte-americano. Né? O Brasil ele nunca conseguiu, por exemplo, ter uma marca de carros, né, de automóveis, né, brasileiro. Né? Porque as contradições com o imperialismo naquele momento, né, fizeram com que essas empresas de fora entrassem nos mercados internos desses países e colocassem diretamente as suas marcas, né? Não deixando se desenvolver na plenitude esses setores, né, de bens duráveis. Isso significa o quê? Isso significa que essa tecnologia industrial, que na época era o que existia de mais avançado, não vai ser dominada por esses países. Esse processo de nacional desenvolvimentismo, que era uma utopia de construção de um capitalismo autônomo, ele é atravancado, né? Não vai haver ali mais um desenvolvimento das forças produtivas pelo capital nacional, tá? Isso a gente está falando estruturalmente, na economia. Como é que isso se materializa no cotidiano, na sociedade, na luta de classes, né? Essa capacidade de ter uma aliança policlassista que sustentou essas experiências nacional desenvolvimentistas, né? Vargas, Perón, o Cárdenas no México, né? A democracia cristã no Chile, etc., ela não consegue mais se desenvolver. As contradições entre essas diversas classes sociais e setores de classe, elas se tornam cada vez mais agudas. E é o que a gente vai ver na década de 60, cada vez mais, né? Uma efervescência política, uma efervescência cultural, né? Alguns dos movimentos culturais mais importantes da América Latina se dão justamente nessas décadas de 60, 70. Né? E a Revolução Cubana como o grande divisor de águas da história latino-americana no século XX. Né? A possibilidade que sim, é possível fazer a revolução socialista num país periférico, na América Latina, embaixo do nariz dos Estados Unidos. Né? É possível, sim, romper com o capitalismo de forma revolucionária, e no caso da Revolução Cubana, inclusive, de forma armada, né? Por guerrilha, algo, inclusive, que não era a aposta dos partidos comunistas latino-americanos naquele momento. Né? E aí, essa crise social que vai atravessando, né? Sim, André. Essa crise social que vai atravessando as sociedades latino-americanas, ela vai se agudizando, ela vai caminhar para um rompimento, né? Ela vai caminhar para esgarçar essas contradições sociais, né? Isso vai afetar, inclusive, as teorias do próprio campo da esquerda naquele momento, que eram duas, né? Primeira da CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe da ONU, que era digamos assim, o think tank, né, para usar a linguagem de hoje, do nacional desenvolvimentista, né, com Raul Prebisch, com Celso Furtado, né, que advogava que o importante era nós fazermos um programa de substituições de importações incorporadas às tecnologias industriais mais avançadas, isso levaria ao rompimento com a dependência e ao desenvolvimento, né, desses países, a partir do momento que eles conseguiriam adquirir as tecnologias necessárias, né, e fazer um desenvolvimento pleno, né, de um capitalismo autônomo na periferia. A gente não vai entrar nem nos liberais, né, porque a forma de pensar dos liberais daquela época é a mesma de hoje. Né? A gente vive um momento atrasado em relação aos países centrais, por isso que eles trabalham com a noção de países em desenvolvimento, como se a gente estivesse trilhando o mesmo caminho que os países, né, ditos desenvolvidos já fizeram, e a gente lá na frente vamos chegar no nível deles, quando não se sabe. Né? Era a tese dos liberais lá, continua hoje em dia, porque, enfim, eles são liberais, né? A gente sabe como o pensamento deles é limitado. Mas a gente fala da CEPAL e a gente vai falar também dos partidos comunistas. Né? A tese dos partidos comunistas
naquele momento, a maior parte dos partidos comunistas orientados por Moscou, né, aqui na América Latina, era de que existiam setores feudais, né, nas sociedades latino-americanas, que seria as oligarquias latifundiárias, que estariam em contradição com os setores mais modernizados, né, das classes dominantes, que seria essa burguesia industrial, urbana, comercial, e que eram esses setores especificamente dessa oligarquia latifundiária que estavam, né, conectados ao imperialismo internacional. E que, portanto, era necessário que as classes trabalhadoras realizassem, né, alianças com essa burguesia desenvolvimentista, industrial, nacionalista, e derrotasse, então, o imperialismo e os seus aliados internos, que seriam essa oligarquia latifundiária. Então, portanto, essas teses, elas têm, apesar das suas particularidades, elas têm uma coisa em comum. É a ideia de que o capitalismo na América Latina seria um capitalismo atrasado. Ele seria um capitalismo insuficiente. E por isso elas eram sociedades subdesenvolvidas. Tá? Essas sociedades eram sociedades que faltavam desenvolvimento capitalista. Tá? Como se fossem etapas. Né? E a teoria da dependência, ela vem questionar isso. Todos esses aspectos. Né? Ela vai questionar, primeiro, que aqui não vivemos uma falta de capitalismo, não vivemos um atraso. Né? Na verdade, países centrais, imperialistas, desenvolvidos e países periféricos subdesenvolvidos são parte de um mesmo todo. O capitalismo é um sistema internacional. Né? O capitalismo ele é um sistema que funciona na plenitude, né, do planeta, e que existem espaços diferentes de acumulação de capital, né? E daí a diferença entre países centrais e países periféricos, e que isso é uma necessidade de funcionamento do capitalismo, né? Enquanto um modo de produção, enquanto um sistema internacional. E que, portanto, essa periferia capitalista não sofre com falta de capitalismo, ela não está atrasada, ela não tem capitalismo de um nível insuficiente, ela é parte do sistema. Não existe capitalismo concretamente em nível mundial sem existir periferias. Né? Então, e que, portanto, também não existem burguesias revolucionárias nas periferias, né? No sentido de como existiu burguesias revolucionárias ao longo do processo histórico dos países centrais, né? Que, inclusive, chegam ao poder, né? São protagonistas nas lutas de classes de seus países, inclusive em momentos que são divisores de água da história, né? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e tudo mais. Isso não existe e não existirá, né, na periferia, porque a forma dessas burguesias periféricas manterem o controle de classe nos seus países está diretamente ligada, né, ao seu papel subalterno no sistema internacional. E, portanto, a dependência não é um problema para essas burguesias, ela não é um problema para essas classes dominantes periféricas. Antes, a dependência ela é um elemento constituinte da dominação de classes dessas burguesias periféricas. Né? Então, portanto, essa burguesia não vai lutar mesmo por uma constituição de um capitalismo autônomo. Né? Essas burguesias elas vão se aliar ao imperialismo para manter a sua dominação de classe, né? E com isso vão abortar qualquer tipo de desenvolvimento autônomo do capitalismo. Peraí que a Heloísa botou um texto aqui, desculpa fazer voltar, mas você falou que até os anos 60 tinham duas teorias centrais no campo da esquerda. Uma que era um desenvolvimentismo para ter um capitalismo autônomo na periferia, a outra era qual? Era a tese dos partidos comunistas de que era necessário uma aliança da classe trabalhadora com a burguesia nacionalista, né, dos países periféricos contra, né, o latifúndio, né, a oligarquia latifundiária, que esta sim, a oligarquia latifundiária, que seria os aliados do imperialismo nos países periféricos. Né? Essa era a tese dos partidos comunistas daquela época. Tá? Que era... Como é que era o nome? Era a teoria da anti-imperialismo e... Esqueci agora o nome que se dava. Mas, enfim.
A tese de que a aliança entre burguesia industrial e proletariado formaria um bloco anti-imperialista, porque, né, a burguesia industrial, ou a maior parte da burguesia industrial, seria nacionalista. E o desenrolar da história mostrou como a teoria marxista da dependência estava correta, né? A burguesia industrial liquidou qualquer tipo de traço nacionalista que ela tinha, se aliou a essa tal, né, a oligarquia latifundiária mais atrasada, se aliou ao imperialismo para sufocar o movimento dos trabalhadores de forma extremamente violenta, né? Isso, e a forma histórica, política que se deu foram as ditaduras de segurança nacional dos anos 60, 70 até os anos 80, né? No caso aqui no Brasil, começando com o golpe de 64, tá? Então, o capitalismo dependente ele não é uma anomalia no sistema. O capitalismo dependente ele é uma forma específica de capitalismo, tá? Se a gente for analisar ele de maneira autônoma, ele é uma forma específica de capitalismo. E se a gente for analisar ele como parte do todo, né, na totalidade, ele é uma parte de um sistema internacional, entendendo o capitalismo como um modo de produção internacional, o primeiro modo de produção na história da humanidade, que abarca o planeta inteiro, tá? Que abarca toda a humanidade, e ele não funciona, tá? Sem uma divisão internacional do trabalho, e, portanto, existirão países centrais e países periféricos. Tá? Isso responde à necessidade de acumulação de capital, né, e etc., que a gente vai ver mais especificamente ao longo dos nossos encontros. E que vai dar, inclusive, a teoria marxista da dependência vai influenciar depois, inclusive, a formação da teoria do sistema mundo, né, que vai compreender o capitalismo como sistema internacional. Aí já é outro grupo de estudos. Mas vai ter um texto do Teotônio lá na frente que ele vai abarcar isso aqui nos nossos encontros, né? E aí, só para a gente fechar essa definição, aqui no nosso texto, na página 59, né, que tem uma parte que cita, né, uma parte do Marini que ele cita, é citado aqui, né? De acordo com essa visão, a dependência não é apenas fruto de uma relação externa de subordinação a outros países, mas surge igualmente da especificidade das relações internas de exploração. Então, a dependência ela não é só um processo de dominação de países desenvolvidos sobre países subdesenvolvidos, né? Existe esse elemento, mas ela não é só isso. Ela é a própria forma de reprodução das relações capitalistas dentro dos países dependentes. Tá? Então existe uma dialética aí externa e interna, né? Na perspectiva de Marini e de parte da esquerda revolucionária daquele período, o capitalismo latino-americano não podia ser visto como um capitalismo ainda insuficiente. Aqui, o desenvolvimento desse sistema esteve marcado pelo passado colonial, pela inserção subordinada da ex-colônia na divisão internacional do trabalho e pelas transformações qualitativas que esta sofreu com a emergência do imperialismo como fase monopolista do desenvolvimento capitalista. Isso não significava falta de capitalismo, mas sim a formação de um capitalismo dependente, né? Então, não é falta de capitalismo, não é um atraso, é parte do próprio sistema, né? E, especificamente, é um capitalismo com características próprias e que, portanto, ele precisava ser estudado para que aquelas leis tendenciais de funcionamento do capitalismo que o Marx, né, formulou no século XIX fossem aplicadas na periferia e aí se percebesse as especificidades de que maneira elas se manifestavam nesse espaço, tá, da periferia capitalista, né? E aí o Marini ele vai, né, o Marini e todos os outros, né, mas principalmente o Marini, tá, ele vai identificar três características centrais, tá, dessas economias dependentes, dessa periferia capitalista. A primeira delas, o intercâmbio desigual, né? Ou seja, como as periferias elas produzem mercadorias que têm um valor agregado menor e elas trocam com os países centrais, elas estão sempre em desvantagem, né? A sua produção tem um valor agregado, suas mercadorias têm um valor agregado menor do que os outros, então elas estão sempre em déficit, né? Devido a todo o processo de colonização, né? Do colonialismo, escravidão e tudo mais. E depois, como um país independente, as nações latino-americanas se especializaram em uma produção primária, né? Agropecuária,
agropecuária, mineração, né, e por aí vai. E enquanto compravam os produtos industrializados dos países centrais. Depois, com o desenvolvimento ao longo do século XX, alguns países periféricos se industrializam, no caso do Brasil, inclusive, isso vai se complexificando mais, a gente vai ver isso ao longo do grupo de estudos. Né? Hoje, inclusive, com a globalização neoliberal e tal, ainda se torna mais específico. Então, intercâmbio é desigual, primeira característica desses países periféricos. A segunda é a superexploração do trabalho. Né? Ou seja, o processo de extração de mais-valia, né, ou de mais-valor do trabalhador, ele tem uma especificidade, né, no capitalismo dependente. A superexploração do trabalho, ela não é nomeada dessa forma na obra do Marx, né, no Capital, mas o Marx, hoje a gente, com o conceito de superexploração do trabalho bem desenvolvido, se a gente for ler o Capital de novo, a gente vai ver momentos que o Marx ele chega a tangenciar isso. Né? Então, o Marx já percebia que existiam formas de superexploração do trabalho. Mas nas economias centrais, isso não é a norma. Isso existe em momentos específicos, sejam em determinadas profissões, ou seja, em determinados momentos históricos, de crise, etc. O que o Marinho diz pra gente é que a superexploração do trabalho, ela é a norma. Né? Ela é a norma, tá? No capitalismo dependente. Né? Ela é a forma como a exploração do trabalho se manifesta nos países chamados periféricos. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais a superexploração do trabalho. E a terceira característica central dessas economias dependentes é a agudização das contradições inerentes ao ciclo do capital. Né? Ou seja, traduzindo, aquele ciclo do capital que a gente vê lá no Capital do Marx, né? Dinheiro, né, que é investido, que compra meios de produção, compra força de trabalho, faz o processo de produção das mercadorias, para que você tenha uma nova mercadoria agora, né, produzida, acrescida do valor, né, feito pelo trabalho no processo de produção. E essa mercadoria precisa ser vendida no mercado para que se tenha mais dinheiro, né, que é o que vai gerar o lucro do capital. Isso, no país periférico, ele acontece de maneira muito específica. Por quê? Porque as mercadorias do país periférico, elas não circulam, na maior parte, no país periférico. Elas circulam no mercado internacional. Né? Então, esse valor produzido em formas de mercadorias nos países periféricos, ele vai circular pelo mundo e esse mais valor, essa mais-valia, né? E, consequentemente, o lucro, ele é realizado, né? Ele é realizado em âmbito internacional. Então, portanto, essa mais-valia extraída dos trabalhadores e trabalhadoras da periferia, ela tem que ser dividida com as burguesias centrais. Né? Ela não é apropriada na sua totalidade ou na sua grande maioria pelas burguesias periféricas, pelas burguesias dos países periféricos. Mais do que isso, não só esse ciclo do capital, esse ciclo, né, da mercadoria, do dinheiro, mas a própria estrutura do capitalismo dependente, ela leva à evasão de valor dos países periféricos. Porque lembrando, os países periféricos estão sempre em déficit, né, de balança comercial. Eles precisam de contrair empréstimos, eles precisam, né, recorrer à banca financeira internacional. Isso é endividamento. E esse endividamento vai ser cobrado em forma de juros, de amortizações. É mais valor produzido no país periférico que sai e vai para os países centrais. Né? Esses países periféricos vão receber empresas internacionais que vão fazer a sua produção aqui e vão fazer remessa de lucros para fora. Mais valor produzido em países periféricos que é bombeado para fora. Né? Como dizia o Brizola, são as bombas de sucção, né, da dívida, né, que vão sendo os valores que vão sendo produzidos na periferia e que vão sendo remetidos para fora, que não são reinvestidos internamente. Então, há uma série, né, de riqueza, uma série de valores que são produzidos no espaço do capitalismo dependente, mas não são reinvestidos aqui. Eles são levados para fora. Ao contrário dos países centrais,
que tem os seus mercados internos poderosos, tem uma propriedade de tecnologias de ponta e que, portanto, o ciclo do capital se faz dentro dos seus países e eles têm uma capacidade de reinvestimento e, com isso, avançam na sua capacidade produtiva. Inclusive a ponto de se espraiarem para o resto do mundo e irem para cima dos países periféricos. Isso não acontece nas nações periféricas, né? Então, esse ciclo do capital nos países periféricos ele se dá de uma forma muito, muito específica. É diferente dos países centrais, né? Deixa eu só ver a pergunta do Jonathan aqui. Para não perder ganhos reais, as burguesias dos países periféricos superexploram a força de trabalho. É isso que ele quer dizer, exatamente, Jonathan. Exatamente isso que ele quer dizer. É um mecanismo de compensação, né? Que é exatamente o que eu vou entrar agora, né? O que é a superexploração? Só, então, recapitulando, né, as 3 características centrais enumerados pelo Marini, né, sobre o capitalismo independente: o intercâmbio desigual, a superexploração do trabalho e a agudização das contradições inerentes ao ciclo do capital. Né? O que isso vai formar? Isso vai formar as economias, as sociedades periféricas tal como nós as conhecemos. Por que as sociedades da América Latina, da África, do Oriente Médio e tal, elas são chamadas subdesenvolvidas? Porque elas não se parecem com as sociedades capitalistas centrais. Porque essas características centrais funcionando em conjunto é o que vai levar, né, a esses níveis de pobreza, né, miséria extremadas, maiores que a gente tem em comparação aos países imperialistas, a esse desnível técnico, né? A gente está sempre atrás na tecnologia, né? As próprias contradições do cotidiano, a violência, né? Os aparatos de segurança, os aparatos militares, onde as contradições parecem mais latentes, né? Vai levar, inclusive, aí um outro campo, né, que a teoria da dependência, inclusive, pode avançar, que é o campo da cultura. Isso vai levar ao colonialismo, né, ao viralatismo que existe nos países periféricos, principalmente por parte das suas classes dominantes, né, de vergonha, de negligência, de apagamento da cultura popular desses países e a identificação com as culturas, né, de fora, com as culturas dos países colonizadores, perdão. O André comenta aqui, né, sucção da mais-valia extraordinária devido ao abismo do avanço tecnológico produtivo entre periferia e centro, exatamente. Né? Então, o que é a superexploração do trabalho? A superexploração do trabalho é o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor real. Né? Aqui no nosso grupo de estudos, né, a gente disponibilizou lá no nosso grupo do WhatsApp uma pequena aulinha, né, um videozinho ali de 20 minutos explicando alguns conceitos básicos de economia política marxista que são importantes para a gente entender, principalmente esse papo da superexploração do trabalho, né? Que a gente vai começar a entrar em alguns conceitos específicos, né? Torquato comenta aqui, né? Mecânico da Ford no Brasil ganha menos que mecânico da Ford na Alemanha, etc. Fazendo o mesmo trabalho ou até maior, né? Porque trabalha mais, na verdade, como o Marini vai demonstrar, né? O que é o valor real do pagamento? Né? A jornada de trabalho do trabalhador ela é dividida, né, de maneira abstrata, claro, né, o Marx demonstra isso, ela é dividida em 2 tempos. Né? Um, que é o momento onde o trabalhador ele produz a riqueza, né, em forma de mercadoria, que é equivalente, né, ao pagamento da sua própria força de trabalho. Né? Falando em termos do cotidiano, salário. Né? Dentro da sua jornada de trabalho, o trabalhador ele produz um valor em forma de mercadorias que é equivalente ao que ele receberá enquanto salário, enquanto pagamento pela sua força de trabalho. Né? Que não é um pagamento em relação ao seu trabalho, ao que ele produziu. É um pagamento em relação à sua capacidade de trabalhar. Né? Se o trabalhador fosse remunerado por tudo que ele produz, por toda a riqueza que ele produz, não existiria capitalismo. Simples assim. Né? É justamente a produção de excedente, né, de um valor excedente, trabalhar para além do pagamento da sua força de trabalho, que é onde está o segredo do funcionamento do capitalismo, porque é ali que se dá a exploração. É assim que a exploração do trabalho funciona na sociedade capitalista, e foi isso que o Marx dissecou, né, nos seus trabalhos, principalmente no Capital. Né? Vocês já podem perceber, inclusive, que o trabalho do Marini tem uma leitura rigorosíssima, né, do Capital e de todo o trabalho do Marx sobre economia política. Né? Crítica da economia política. Né? Então, essa jornada de trabalho, né, ela é dividida entre o tempo de trabalho necessário, ou seja, que é aquele tempo de trabalho na jornada que o trabalhador produz uma riqueza equivalente, né, ao pagamento da sua força de trabalho, né, e o tempo de trabalho excedente, onde ele vai produzir valor excedente, né, de onde vai ser extraído mais valor. Né, ou seja,
em determinado período da jornada de trabalho, você paga, né, o trabalhador se paga. Né? É o tempo de trabalho necessário para a reprodução da sua força de trabalho, ou seja, literalmente falando, né, é o momento onde o trabalhador vai ganhar o salário que é o suficiente do quê? Para ele comer, se alimentar, pagar o aluguel da casa, etc. Né? Que é o necessário para ele se manter vivo, porque no dia seguinte ele tem que voltar e continuar trabalhando. Por isso, a reprodução da força de trabalho é literalmente a reprodução da força de trabalho, é manter a pessoa viva, né, o trabalhador vivo, para que ele volte no dia seguinte e continue o processo de produção. Tá? E chega a partir de um determinado momento que o seu salário está pago e ele continua trabalhando, ele continua produzindo valor. Para onde vai aquele valor? Aquele valor se cristaliza na mercadoria que ele vai fazer, por exemplo, mercadoria, sei lá, livro, uma gráfica, por exemplo, um trabalhador de gráfica está lá. Ele produz um valor equivalente, né, equivalente ao seu salário e depois ele continua produzindo. Né? E aquilo vai ser, né, o cerne do mais valor. Por quê? Essa mercadoria está cristalizada que né, o trabalho desse trabalhador, ela vai ser vendida no mercado, né, e o capitalista, o dono da gráfica lá, vai, a partir da venda da mercadoria, vai obter o lucro. Né? Então, o cerne da exploração ao trabalho no capitalismo está exatamente aí. O que o Marini vai dizer? O que o Marini está procurando quando ele está fazendo a teoria de dependência? Ele precisa explicar, por A mais B, utilizando, né, a teoria do valor do Marx, por que as sociedades capitalistas dependentes são tal como são. Né? Por que os trabalhadores na periferia são mais pobres que os trabalhadores nos países centrais? Né? Por que se recebe menos? Por que as condições de trabalho são piores? Por que se morre mais gente trabalhando na periferia do que lá? Né? Então, ele está fazendo uma economia política do capitalismo dependente. Ele quer explicar isso. Por isso, ele vai ao cerne da questão. E aí que ele acha a explicação. Né? E ele constrói a sua teoria. Na periferia, existe, né, uma violação do tempo de trabalho necessário, que é aquele tempo de trabalho, né, que é o tempo onde o trabalhador vai produzir a sua remuneração, né? Vai produzir o valor necessário para a reprodução da sua vida, para a reprodução da sua força de trabalho. Tá? No capitalismo periférico, né, vai haver uma compressão desse tempo de trabalho necessário ao extremo. Essa força de trabalho ela vai ser paga muito abaixo do seu valor real, tá? Que seria o valor real, é o valor necessário para ele ficar vivo, né? Não é um valor que nós gostaríamos de ser pago, tá? Vai ter uma compressão desse tempo de trabalho necessário para que o máximo possível de tempo de produção seja dedicada para a produção de valor excedente, de uma maneira completamente mais aprofundada, mais brutal do que é realizado nos países centrais. E é por isso que a remuneração é menor, e é por isso que as condições de trabalho são piores, e é por isso, né, que as nossas sociedades são subdesenvolvidas e têm níveis de pobreza, de miséria, de violência muito piores do que os países capitalistas centrais. Então, o Marino, quando ele formula essa teoria, ele está estudando, ele está pegando, fazendo taxa de exploração, ele está num nível de abstração de marxismo altíssimo, altíssimo, tá? Ele descobre que existe na periferia um aumento do tempo total de produção sem um aumento equivalente no tempo de trabalho necessário. Traduzindo, se trabalha muito mais, se desgasta muito mais no processo de trabalho nos países periféricos do que nos centrais. Né? Então, o que acontece é que esse trabalhador ele não consegue, né, receber de uma forma que sacie as suas necessidades mais básicas. Né? E por isso da pobreza, da miséria, né, na periferia capitalista, e por isso do adoecimento, das péssimas condições de saúde, péssimas condições de moradia. Né? Existe uma explicação de economia política hard, profunda, do porquê que as nossas sociedades são tal como elas são. E é isso que conceitua e formula isso, é o trabalho do Marini. Né? E, além disso, para além do pagamento da força de trabalho, né, abaixo do seu valor real, né, que é o cerne da economia política no capitalismo dependente, a superexploração do trabalho ela também é necessária porque ela é um mecanismo de compensação. Tá? Em relação ao ciclo do capital na economia independente, que a gente acabou de falar.
né, esse ciclo do capital na economia independente, que é diferente dos países centrais, que é feito em nível internacional, e que boa parte desse valor não retorna e não é reinvestido nas economias periféricas, porque ele é compartilhado, como ele circula o mundo, ele acaba sendo compartilhado com as burguesias dos países imperialistas. E, portanto, essas burguesias periféricas elas lucram menos. Elas acionam a superexploração do trabalho como um mecanismo de compensação, para aumentar a taxa de exploração, para aumentar, né, a produtividade e, com isso, aumentar, né, a extração de mais-valia da classe trabalhadora dos países periféricos. Tá? Da mesma forma, os outros instrumentos, né, que levam né, a perda de riqueza, perda de valores dos países periféricos, como a questão da financiarização, pagamento de juros, né, a remessa de lucros, tudo isso vai ser compensado por um sistema de exploração do trabalho brutal, né, mais aprofundado, mais violento do que em comparação dos países centrais, que é o que o Marini vai chamar de superexploração da força de trabalho, que gerará mais-valia, que ele já vai chamar de mais-valia extraordinária. Tá? Isso acontece nos países periféricos também? Como eu disse, acontece, isso é tangenciado pelo Marx, apesar dele não usar ele não usa esse conceito de superexploração, mas se você fizer uma leitura do Capital com esse prisma, você vai ver que em alguns momentos o Marx ele tangencia isso, mas foi formulado posteriormente pelo Marini. Tá? Hoje já há uma nova discussão de que, pelo neoliberalismo, a precarização, essa superexploração do trabalho, ela está cada vez mais presente nos países centrais. Mas o importante é que, na periferia, o capitalismo funciona desta forma. A superexploração do trabalho é uma questão estrutural de funcionamento do próprio sistema capitalista na periferia. Tá? Então, as burguesias brasileiras, as burguesias latino-americanas, elas vão escolher a superexploração do trabalho, o desenvolvimento, né, o aprofundamento da exploração com essas características específicas, do que aumentar a capacidade de desenvolvimento produtivo. E é por isso que o Marini ele chega à conclusão, tá, de que não há possibilidade de desenvolvimento do capitalismo autônomo. Não há possibilidade das burguesias latino-americanas desenvolverem, né, uma ideia, uma concepção anti-imperialista, nacionalista, mesmo dentro dos limites capitalistas. Porque a dependência e a superexploração do trabalho, elas são partes intrínsecas de funcionamento do capitalismo dependente e, portanto, da capacidade de dominar a sociedade. São partes intrínsecas da dominação de classe dessas burguesias latino-americanas. Sua conexão com o imperialismo, mesmo de maneira subalterna, o manejo da superexploração do trabalho e a